Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez, uma grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, nós reforçamos aquele pedido carinhoso e fraternal. Compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades. Convido você, neste momento, a fecharmos os olhos para falarmos com o nosso Deus através da oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Tu vem abençoar cada pessoa nesse momento que nos acompanha. Abençoar a casa, a vida, a família, o trabalho, a saúde, e para que a vida dela seja uma vida abençoada em toda a sua luta, em toda a sua caminhada. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós iremos recapitular a lição número 10, que tem como título Lembre-se e não se esqueçam. A lembrança é uma coisa importante e faz parte da história da nossa vida. E tem pessoas que elas costumam esquecer de determinadas coisas importantes e relevantes. E um grande desafio hoje na ciência é exatamente ajudar no avanço do tratamento de pessoas que têm problema de Alzheimer, ou seja, aquelas pessoas que vão perdendo a memória. E isso é extremamente prejudicial, porque a pessoa vai esquecendo-se das coisas que significam na sua vida, do seu passado, do seu presente, e assim a vida vai perdendo o sentido, a doença vai se intensificando. E é muito lamentável uma pessoa que se encontra numa situação dessa, precisa fazer um bom tratamento, e hoje, graças a Deus, que a ciência está avançando nessa direção. Mas tem pessoas que fazem questão muitas vezes de se esquecer do que não deveriam se esquecer. E é exatamente no estudo de hoje que nós iremos trabalhar um pouco sobre a memória, sobre as lembranças que são importantes, significativas e relevantes na vida. Convido a você neste momento a fazermos uma leitura de Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Vem comigo na leitura. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Veja que coisa importante, né? Nós analisarmos esse triste fato histórico acontecido, que é narrado e trazido à memória do povo, né? Que traz duas palavras que estão presentes não só no livro de Deuteronômio, mas ao longo da Bíblia: lembrar e esquecer. Né? É muito difícil, né? Às vezes, determinadas pessoas que acabam se esquecendo do que não deveriam se esquecer e lembrando do que muitas vezes não precisaria nem necessitaria ele estar na sua lembrança. Portanto, nós estudaremos o princípio de lembrar e de não esquecer da atuação divina em nossa vida, insistindo através do Espírito Santo para que a nossa lembrança nunca nós venhamos nos esquecer das coisas que realmente importam, que significam e que são relevantes na nossa vida, na nossa existência e na nossa salvação. A lição de hoje ela expõe uma série de temas que nos ajudam à compreensão dos princípios da lembrança. E esses princípios da lembrança estão narrados ali na Bíblia, principalmente no livro de Deuteronômio, que traz a lembrança da criação, do dilúvio, do êxito e de quando nós éramos gentios, quando nós não participávamos, desfrutávamos das bênçãos que Deus havia concedido ao seu povo. E nesse sentido, o livro de Deuteronômio, em seu capítulo, o livro de Deuteronômio, em toda a sua narrativa, ela traz 19 ocorrências do verbo zacar, que significa exatamente lembrar. E esse verbo é extremamente importante para a vida e para a história de uma pessoa. Principalmente no nosso comportamento, na nossa caminhada, é preciso que muitas coisas nós não venhamos nos esquecer. Que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso mantenedor, que Ele é o nosso Salvador e que Ele cuida de cada um de nós. O primeiro tópico que nós gostaríamos de trazer para a reflexão nesta lição é exatamente o título que nos traz lembrando do arco-íris. E o arco-íris nós sabemos que foi muito importante e ele foi a primeira vez colocado na Bíblia que Deus trouxe a existência com uma razão. Convido você a fazermos uma leitura de Gênesis, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 15. Diz o seguinte: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos. Então me lembrarei da minha aliança com vocês. Olha que coisa interessante. Deus está fazendo lembrar o povo de que ocorreu um dilúvio. Esse dilúvio, ele trouxe a destruição. Mas Deus está fazendo lembrar de que nunca mais esse dilúvio haveria de acontecer. Nunca mais o mundo seria destruído com água. E o símbolo de tudo isso foi um arco-íris. Ao lembrar essa história, ao lembrar essa narrativa da Bíblia, aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, ali no capítulo 9, quando após o dilúvio o Senhor disse a Noé que colocaria um arco-íris no céu, como sinal de sua aliança com toda a terra, com todos os seus moradores, de que nunca mais seria destruído com o dilúvio. Em Deuteronômio 9, na verdade, Deus apresenta a palavra lembrar, colocando uma promessa de que não seria mais destruído o mundo com as águas do dilúvio. E toda vez que você olhar para o céu, lembre-se que você tem um Deus que cumpre as suas promessas. Eu já falei em algumas lições. A Bíblia apresenta mais de 2.000 promessas que são extraordinárias para a vida e para a existência de uma pessoa. E devemos lembrar de cumprir também a nossa parte, porque Deus faz a promessa, Ele realiza, Ele cumpre a promessa, nós precisamos aceitar e cumprir também a nossa parte. Vamos agora à primeira pergunta, vem comigo, em Gênesis capítulo 9, com a palavra lembrar, como a palavra lembrar é usada aqui neste capítulo. Assinale a alternativa correta. Letra A. Em Deuteronômio 9, apresenta que Deus não lembra de suas promessas. Letra B. Em Deuteronômio 9, apresenta que Deus se lembra de suas promessas. Qual a alternativa correta? A letra B, exatamente. Deus ele se lembra de suas promessas. E para mim e para você, ele tem mais de 2.000 promessas. Diga amém aonde você está. O segundo tópico da lição. Tempos passados. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 e 34. Convido você à leitura neste momento. Vem comigo. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade dos céus até outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez na terra do Egito. Deus está fazendo uma indagação, uma pergunta extremamente importante. E Moisés relembrou nesse texto toda a história do povo, desde a criação, e lhes indagou de forma retórica. E, meus queridos, se em toda a história havia sido feito algo como que foi feito por Deus, por ele, aí a nossa lembrança, a lembrança do povo deveria estar bem aguçada para entender e para não esquecer dos grandes feitos de Deus na história e na vida do povo. E, portanto, Moisés instruiu o povo a perguntar, a analisar, a refletir por si mesmo se havia acontecido antes algo com os israelitas, que eles tiveram uma experiência tão profunda, tão maravilhosa, tão relevante, tão significante para a sua existência. E com alguns questionamentos, Moisés ele estava tentando fazer com que o povo percebesse que o Senhor Deus havia feito por eles na sua história, na sua vida, na sua existência. E, em última instância, fazê-los reconhecer o quanto deveriam ser gratos pelos atos maravilhosos de Deus. Eu pergunto, nós também somos gratos pelos atos maravilhosos que Deus tem feito em nossa vida? A libertação do Egito era um fato central, porque foi uma história significativa. Não é brincadeira, foram 400 anos de escravidão. Talvez em certos aspectos, mais impressionante do que esse evento tinha sido o fato de que Deus falou com o povo nos sinais, permitindo-lhe ouvir, por meio do fogo, as suas palavras. E, meus queridos, esses acontecimentos, esses eventos tão relevantes, tão importantes, não poderiam sair da sua mente, do seu coração. Eu chamo você para observarmos uma coisa que é importante. O primeiro sentimento que desaparece no coração e na vida de uma pessoa é o sentimento de gratidão. A pessoa pode lembrar de tudo que você fez, né? Pode esquecer de tudo que você fez,
mas ela não pode deixar de ser grato pelo que você fez na sua vida, na sua existência. E muita gente, a primeira coisa que esquece é das coisas boas que foram feitas. E nós não podemos ter esse espírito negacionista de negar as coisas boas que Deus ele fez na nossa vida. Convido você agora à segunda pergunta. Em Deuteronômio 4, o que o Senhor pediu ao povo de Israel que se lembrassem e por que isso foi tão importante? Assinale a alternativa correta. A pergunta é sobre lembrança. Que Deus desejaria que o povo se lembrasse? Letra A forma pela qual Deus agia por meio deles e por eles. Assim saberiam que só Deus era Deus. Letra B. A forma pela qual Deus agia por meio deles e por eles. Assim saberiam que Deus e Moisés mereciam a adoração. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A. A forma pela qual Deus agia por meio deles e por eles. Assim eles saberiam, ou eles deveriam saber, que só Deus era Deus. E Moisés não merecia adoração e Moisés não era Deus. Vamos agora ao terceiro tópico. Tenham cuidado e não se esqueçam. Mais uma reflexão sobre a nossa memória. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Vem comigo. Tão somente guarda-te a ti mesmo. Guarda bem a tua alma, que não te esqueçam daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos filhos e aos filhos dos teus filhos. Agora continuamos mais uma vez em Deuteronômio, agora capítulo 4, verso 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu. O Deus Criador, o Deus mantenedor, o Deus que cuida, o Deus que não se esquece de você, esse Deus cuidador, esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, ele pede uma coisa: não nos esqueçamos dele. Se você se esquecer de Deus, o que é que você vai lembrar? O que é que você vai fazer na sua vida? Até os animais, eles louvam a Deus. É como se eles reconhecessem a existência de um Criador. E nós não podemos viver como as coisas inanimadas. Nós temos um Deus que nos criou e nós não podemos nos esquecer do seu cuidado, do seu amor, de sua bondade com cada um de nós ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Ou seja, nós não podemos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. E esses dois trechos trazem uma coisa importante, da aliança que ele fez. Deus fez uma aliança comigo e contigo. E essa aliança é uma aliança de amor para cuidar, para guardar, para salvar e nos levar um dia para um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E, meus queridos, precisamos tomar cuidado em algumas coisas que são importantes. Ou seja, ocorre no Antigo Testamento e significa algumas coisas importantes, são alguns verbos: guardar, vigiar, preservar e proteger. Veja que esses verbos são importantes. O povo de Deus deveria estar atento para o que eles eram e o que eles representavam para Deus. Ou seja, Deus está evocando a memória quando ele coloca esses verbos: guardar, vigiar, preservar e proteger. Ele está querendo dizer o seguinte: guardem na sua memória que eu sou o Deus de vocês. Aconteça o que acontecer. Se a porta abrir, ele é Deus. Se ela se fechar, ele continua sendo Deus. Nunca se esqueça disso. Tenha isso em sua memória. Confie nas promessas. Terceira pergunta, vem comigo. O que Deus está dizendo ao povo que faça. E o que essa demonstração ela é tão importante para a nação. Assinale a alternativa correta. Letra A. Que não precisam lembrar do que Deus fez por eles. Letra B. De que não se esquecessem do que Deus fez por ele e para não perderem as bênçãos. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B. Eles não podiam se esquecer do que Deus fez por eles, porque assim eles poderiam perder a bênção. A minha memória, a sua memória é muito importante nesse contexto. Vamos agora ao quarto tópico: alimentados, satisfeitos e ingratos. A ingratidão foi como eu disse. A gratidão é o primeiro sentimento que foge do coração da vida das pessoas. Isso é lamentável. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 até o 18, eu fiz alguns recortes desse texto para que nós possamos pegar a essência. Vem comigo. Porque o Senhor teu Deus te põe em boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que no deserto te sustentou com maná,
e digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confiar a sua aliança, que jurou aos teus pais. Se eu não tiver a capacidade de me lembrar do que Deus fez em minha vida, né, aí eu serei uma pessoa profundamente ingrata. E o que é que nós precisamos verificar aqui? Meus queridos, veja o que a fidelidade dos israelitas ao Senhor lhes traria. Quantas bênçãos poderiam ser propiciadas? Eles não apenas possuiriam uma terra maravilhosa e rica, em que não teria escassez, em que não lhes faltaria absolutamente nada. Veja, eles seriam extremamente abençoados ali como ribeiros, manadas, ouro, prata, belas casas, uma bela vida, uma coisa maravilhosa. Ou seja, teria um conforto material que esta vida, o melhor que essa vida poderia oferecer. O melhor que Deus poderia e gostaria de nos dar, Ele poderia nos dar, e Ele só não nos dá porque a nossa memória é muito fraca. Nós nos esquecemos do poder de Deus, das bênçãos que Ele tem dado, das 2.500 promessas reveladas na Bíblia. Mas então, eles enfrentariam o perigo que acompanha a riqueza e a prosperidade muitas vezes. A riqueza, a prosperidade leva ou conduz as pessoas a se esquecerem de quem dá forças para obter as riquezas. Infelizmente, isso acontece. Deus está advertindo contra esse perigo. Infelizmente, quando lemos os profetas posteriores, vemos que foi exatamente o que aconteceu com eles, com o povo de Israel. Infelizmente, o esquecimento, a falta de memória, faz parte da história do povo de Deus. E as consequências nós sabemos. Dessa falta de memória, dessa falta de confiança, dessa falta de harmonia, dessa falta de comunhão com Deus. Vamos à quarta pergunta. A partir da narração de Deuteronômio, capítulo 8, que advertência o Senhor deu ao seu povo, assinale a alternativa correta. Letra A. Eles deveriam se lembrar de que foi o Senhor que lhes concedeu as bênçãos. Letra B. Eles deveriam se lembrar que foi o Senhor, Moisés e os profetas que lhes concedeu as bênçãos. Você entendeu bem? Qual a resposta correta? Exatamente. O que deveria estar na lembrança do povo é que foi o Senhor que lhe deu as bênçãos. Não foi o profeta, não é ninguém, meus queridos. Mas é só Deus que pode te dar as bênçãos, pode te dar a força, a inteligência, a capacidade de você adquirir os bens necessários para a sua existência, para a sua sobrevivência. Vamos agora ao quinto e último tópico, que tem como título: lembre-se de que você foi escravo. Convido você à leitura de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Lembra-te de que fosse escravos no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes os sábados. Olha, Deus, ele com muita autoridade, com muita propriedade, de quem dá a bênção, de quem tem poder para fazer tudo na vida da gente. Ele pede uma coisa, que nós nos lembremos dele como Salvador, como mantenedor, como nosso Criador. Ou seja, o povo de Israel precisava saber de que foram escravos e de que Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, os escolheu para ser um povo especial, a menina dos olhos dele. Veja, olhe para você no espelho e diga que você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo. Você, meu querido, é um príncipe, é uma princesa aos olhos de Deus, mesmo que as pessoas não reconheçam como isso, mas Deus te vê assim, Deus te quer assim. E você, o que é que deseja? Qual a sua imagem que você tem de você mesmo? A imagem que Deus tem de você é a melhor possível. Ele quer fazer um milagre, uma grande obra na tua vida. Aceite, meu querido amigo, meu querido irmão. No Antigo Testamento, o Senhor constantemente relembrava o povo sobre o êxodo, sua libertação milagrosa do Egito, tantos outros fatos importantes que aconteceram. Até hoje, milhares de anos depois, os judeus celebram a Páscoa. Isso é um memorial do que Deus fez por ele. É um memorial que relembra a passagem, a libertação do povo, o amor, a bondade e o cuidado de Deus quando os tirou da escravidão do Egito. Para a igreja, no presente, a Páscoa é símbolo de libertação que nos foi oferecida por Cristo. E nós não celebramos como se celebrava no passado. Cristo nos ensinou a Santa Ceia
como um memorial, veja que coisa importante, um memorial da salvação, da libertação desse mundo do pecado. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz as Sagradas Escrituras: pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado. E como diz lá no livro de Isaías, ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Traga isso na sua memória. Não esqueça disso. Com coisas que não têm sentido, que não fazem nenhum sentido na sua vida e na sua existência. Vamos agora à quinta e última pergunta. Vem comigo. De que o Senhor, Deus, queria que os israelitas jamais se esquecessem. Assinale a alternativa correta. Letra A, de que nunca foram escravos, porque eram um povo especial. Letra B, de que foram escravos e de que Deus, em seu amor, os escolheu como povo especial. Vamos lá? Exatamente a letra B, de que eles foram escravos e de que Deus, em seu amor, os escolheu como povo especial. Então, essa questão, o povo foi escravo e eles precisavam lembrar disso. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez foi um prazer enorme estar com você. E eu gostaria de dizer a você, Deus tem um amor infinito por você. Ele tem muitas promessas, são 2.500 promessas na tua vida. O Deus que realizou no passado, o Deus criador, o Deus libertador, o Deus cuidador, ele pede a mim uma coisa a você. Não esqueça disso. Guarde na sua memória, para a sua felicidade, para a sua alegria, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por tudo de bom que tu tens nos colocado, que a nossa memória possa estar repleta de boas lembranças da tua bondade, do teu cuidado, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.